Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai falar sobre um assunto relacionado à eletrônica, sobre os famosos LEDs. O que seriam os LEDs, né? São aquelas famosas luzes que a gente vê em todo tipo de equipamento eletrônico, geralmente para sinalizar quando ele está ligado ou desligado, ou quando algum dispositivo está sendo acionado naquele momento, né? É bem familiar aí da gente, as famosas luzes. Elas podem. A cor mais comum que a gente encontra são as vermelhas, mas tem outras cores também, como azul, verde, amarelo, tá? Até esse assunto das cores pode ser um assunto para um outro vídeo também, para a gente falar sobre o que determina a cor de um LED, né? Tem muito a ver com física e química. Muito bem, primeiro vamos ver aqui o que significa a sigla LED, ó. Então ela vem do inglês e a tradução dessa sigla, ela significa diodo emissor de luz. Se você já conhece diodo, você vai entender facilmente aqui esta videoaula. O que acontece? Como que é o circuito? Como que nós projetamos um circuito para acender uma dessas luzes, um desses LEDs, não é? A gente vai precisar aqui, ó, de uma fonte de tensão. Vamos colocar aqui, ó. Você vai precisar de uma tesoura sem ponta para você não se machucar. Tesoura, papel crepom, não, nada disso. Apenas uma fonte de tensão. Vamos usar aquela bateria quadradinha, ó, aquela do carrinho, tira lá do carrinho do seu irmãozinho, do seu filho. Uma bateria de 9 volts, polo positivo e negativo. O que acontece, pessoal? A gente nunca pode ligar o LED diretamente numa fonte de tensão. Ele não aguenta, ele queima, como a gente costuma dizer, ele se danifica. O que a gente tem que fazer então? Sempre nós vamos colocar um resistor em série com esse LED. Então tem uma resistência aqui, e agora sim nós podemos ligar o LED aqui, ó. Vamos fazer o símbolo dele aqui. Isso aqui, essas setas representam a luz dele. O símbolo de um diodo. Ok, esse é o circuito correto para a gente acender um LED, tá? Se eu ligasse os terminais do LED sem a resistência na fonte, com certeza esse LED ele se danificaria permanentemente. Olha só, isso aqui é um circuito série. Isso significa o quê? Que a corrente que vai circular é uma só, é a mesma. Porque só existe um caminho aqui para a salvação. Opa, quer dizer, para a corrente. Isso é o que caracteriza um circuito série. Nós temos uma corrente aqui I. E o que vai acontecer com a tensão? Se você se lembra aí da nossa análise do circuito série, você vai ver que a tensão da fonte ela se divide entre os componentes desse circuito. Então você vai ter uma tensão no resistor, VR, e uma tensão no LED, sendo que a soma dessas duas tensões vai ser justamente o total aqui da nossa bateria, que nesse exemplo é 9. Muito bem, vamos colocar um exemplo aqui, ó, de LED. O que a gente vai ter no datasheet do LED? Datasheet é o catálogo do fabricante que mostra as características do nosso LED, né? A gente precisa saber alguns dados sobre esse LED para poder calcular o resistor que vai ser ligado com ele. Quais são os principais? O principal é a corrente que esse LED precisa, corrente do LED. Para que ele brilhe corretamente, ele tem uma corrente determinada que ele precisa receber. Aí que tá. Eu vou usar um exemplo aqui de um LED que, para que ele funcione corretamente, eu preciso fornecer para ele 20 mA. Dependendo do fabricante ou do modelo de LED, pessoal, vai ter LEDs que consomem menos do que isso e LEDs que consomem mais. Esse 20 mA é uma boa média, uma boa estimativa aí para a gente fazer o nosso exemplo. No caso, se você for montar um circuito específico, aí você deve consultar realmente o catálogo, o datasheet do fabricante, e lá vai estar especificado de forma clara o valor exato da corrente, ok? Vamos calcular aqui então, ó. Primeiramente, nós vamos fazer uma análise chamada de análise ideal. O que seria isso? Nós vamos considerar que quando estiver em funcionamento esse circuito, a tensão nos terminais do LED seja de 0 volts. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, que na verdade isso não ocorre, tá? Mas vamos fazer essa análise ideal a princípio. Sendo assim, os 9 volts da bateria ficariam todos totalmente aplicados no resistor. Nós teríamos isso daqui, ó. Considerando esse circuito com LED ideal, vamos fazer o cálculo então de qual resistor nós devemos usar ali para obter essa corrente de 20 mA. Ó.
Olha como é que vai ficar. Pela lei de Ohm, a gente sabe que resistência, vamos clicar aqui, resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Qual a tensão no resistor? 9 volts. A corrente que eu quero que circule no circuito, 20 vezes 10 a menos 3, 20 miliamperes. Quanto que vai dar esse circuito? Vamos fazer aqui rapidamente a nossa calculadora científica. Recomendo você obter uma calculadora científica, é muito útil para esse tipo de cálculo. 450 ohms, que é a unidade de medida da resistência. Tá? Isso significa o quê? Que se a minha fonte é de 9 volts e eu desejo obter uma corrente de 20 miliamperes, para obter isso eu devo usar um resistor com esse valor aqui. Só tem um detalhe aqui que é o seguinte: a especificação de um resistor ela não está completa só com a sua resistência. Existe uma outra característica que é tão importante quanto, tá? Tão importante quanto a resistência é a potência que esse resistor aguenta dissipar sem se danificar. Lembre-se de que o resistor ele dissipa energia na forma de calor. Um exemplo clássico disso é no chuveiro lá. Ó. Existe uma resistência que aquece e esse calor é que passa para a água, né, para a gente tomar o banho. No chuveiro nós temos uma potência muito alta, geralmente acima de 5.000 watts. No nosso caso aqui vai ser bem menor esse valor. Vamos calcular aqui qual a potência prevista para ser dissipada aqui na forma de calor. Existem várias formas de calcular, nós vamos usar uma delas, que é essa daqui. Potência é igual a tensão vezes a corrente. Olha só como é que vai ficar. Qual a tensão prevista no resistor? 9 volts, a corrente 20 vezes 10 a menos 3. Qual a potência, então, que nós vamos obter aqui? 9 vezes 0, 0. 9 vezes 2, 18. Nós temos 180, mas não se esqueça do milli aqui. 180 miliwatts. 180 miliwatts. Ok. O que acontece? Vamos apagar aqui rapidamente. Nós temos resistores à venda nas lojas com valores de potência já determinados. Por exemplo, nós temos resistores que suportam dissipar. Um exemplo aqui. Imagina um resistor que tem a seguinte especificação: potência máxima igual a 1/4 de watt. O que isso significa? 1/4 significa 0,25 watts. Significa que essa é a máxima potência que esse resistor aguenta dissipar sem que ele se danifique. Tá? No nosso caso, qual foi a potência prevista? Foi de 180 miliwatts. 180 miliwatts é igual a 0,18. Olha só, a potência prevista para o nosso circuito é 0,18. Se eu pegar um resistor que aguenta dissipar até 0,25, você concorda que ele vai aguentar? Porque ele aguenta até 0,25 watts. O previsto é menor. É isso que a gente deve ter em mente ao dimensionar a potência. Tá? Ela deve ser sempre maior, a potência do resistor maior do que a potência prevista para esse nosso circuito. Então, de forma completa aqui, como que ficou o nosso circuito? A especificação completa: 450 ohms por 1/4 de watt, ou 0,25 watts. Muito bem. Vamos fazer um outro exemplo aqui, que é o seguinte. E se eu não tivesse esses 9 volts à disposição, essa bateria? Se a única fonte que eu tivesse à disposição fosse... Aliás, antes, deixa eu falar sobre uma coisa aqui, que é o seguinte. Vamos desenhar o nosso circuito aqui novamente. Lembra quando eu falei que a queda de tensão no LED seria de 0 volts? Mas isso é um caso ideal, tá? O LED real, assim como um diodo, ele vai ter uma queda de tensão entre os terminais dele, quando eles estiverem em funcionamento. De novo, assim como a corrente ela pode variar de acordo com o modelo e o fabricante do LED, essa queda de tensão que nós vamos ter no LED também pode variar. Tá? O valor correto você vai obter nos catálogos, nos datasheets, ok? Eu vou adotar um valor aqui para o nosso exemplo, de que o nosso LED, quando em funcionamento, ele vai apresentar uma queda de tensão entre os seus terminais de 2 volts. Quais são as implicações disso? Isso significa que eu já não vou ter 9 volts no resistor. Por quê? Lembre-se que no circuito série,
A corrente é a mesma, uma corrente só, porque só existe um caminho aqui. E a tensão da fonte se divide, um pouco no resistor e um pouco no LED nesse caso. Você concorda que se eu vou ter 2 volts aqui, qual a tensão então prevista para o resistor? É justamente a diferença, tá? 7 volts. Sob essa nova perspectiva, vamos calcular aqui. Esse cálculo aqui, pessoal, ele está mais próximo da realidade, do que você vai obter quando você realmente montar esse circuito, tá? Vamos calcular aqui um resistor mais próximo do caso real, então. Ó. Como que fica o novo cálculo do nosso resistor? R é igual a V sobre I. Nós vamos ter agora, ó, 7 volts sobre a mesma corrente de 20 mA. Vamos fazer rapidamente aqui. 350 ohms. Repare que diminuiu um pouco a resistência. 350 ohms. Nós precisamos calcular novamente também a potência, tá? Vamos fazer aqui rapidamente, ó. Potência é igual a tensão vezes corrente. Como que nós podemos calcular? A tensão prevista nesse resistor é de 7 vezes a nossa corrente de 20 mA. Isso vai dar uma potência de 140 vezes 10 a menos 3, que pode ser expressa como 140 miliwatts. Então nós devemos comprar um resistor cuja potência máxima seja maior do que esse valor. Muito bem. Agora sim nós podemos falar de um outro aspecto, que é o seguinte. E se eu não tivesse 9 volts, uma bateria de 9 volts disponível, tivesse outro valor aqui de tensão, você concorda que eu teria que mudar o meu resistor? Olha só, vamos fazer um cálculo aqui, ó. Se eu for utilizar esse mesmo LED de 20 mA e com uma queda de 2 volts, porém a tensão que eu vou utilizar não é mais aquela de 9 volts. Suponha que eu tenha uma fonte de alimentação de 20 volts. Olha a questão que surge. Se eu mudei a fonte de alimentação, a tensão, mas eu quero obter a mesma corrente que eu tinha antes, de 20 mA, nós vamos ter que mudar esse resistor para que ele se adapte a essa nova realidade, essa nova situação. Como que vai ficar então? Aqui de novo, ó, considerando que o LED apresenta 2 volts como queda de tensão, a diferença agora muda, tá vendo? Ó, seria 18, que é justamente o que falta para 20. Porque aí nós temos a soma que o 18 mais 2 resulta na fonte de alimentação. Muito bem, fica fácil da gente fazer agora, ó. R é igual a V sobre I. Qual que é a nova tensão que esse resistor vai ter que suportar? 18. A corrente é a mesma, 20 vezes 10 a menos 3. Vamos fazer aqui rapidamente. 18 dividido por 20 vezes 10 a menos 3. Isso dá 900 ohms. Olha só, quase 1000. 1000 seria 1K. O valor comercial que você vai encontrar nas lojas, mais próximo é o de 1K. Ele estaria de bom tamanho, ok? Ele é um pouco maior do que o valor calculado. Significa que a corrente vai ser um pouco menor do que 20 mA. Mas nada que vá atrapalhar o seu funcionamento. A potência, por último aqui, para a gente encerrar, potência é igual a tensão vezes corrente. Qual a potência que esse resistor tem que ser capaz de dissipar sem se danificar? Tensão nele 18 vezes a corrente de 20 mA. Isso vai dar uma potência, vamos fazer aqui rapidamente. 18 vezes 20 vezes 10 a menos 3. 360 miliwatts, que é a mesma coisa, tá? Para você ter aí a estimativa, 0,36 watts. Olha só, aumentou consideravelmente a potência. O valor comercial que nós devemos encontrar, então, seria o quê? Provavelmente um resistor de 1K, estaria de bom tamanho aqui, próximo de 900. E a potência máxima tem que ser maior do que 0,36. Eu recomendaria um resistor que suporte. Então vamos colocar aqui, ó, o valor comercial adequado, ou muito provavelmente é o que você irá usar. Seria um resistor de 1K, que são 1000 ohms, e que suporte uma potência de até meio watt ou 0,5 watts, porque é maior do que a potência prevista. É isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima.